Muitos fãs e especialistas em esportes afirmam que os atletas se tornaram rígidos, individualistas e não se importam com seus oponentes. Mas isso não é verdade. Ainda existem heróis em nosso tempo que realizam atos dignos de respeito, e neste vídeo você verá momentos que permitirão que você veja seus jogadores de futebol favoritos sob uma perspectiva diferente. Na compilação, você verá os 10 atos mais bonitos e emocionantes no futebol em nossa opinião. Antes do apito inicial, peço um golaço de vocês. Deixem aquele like, inscrevam-se no canal para fazer parte da nossa torcida e ativem o sininho para não perderem nenhum lance de tirar o fôlego. Vamos formar juntos o time mais forte do YouTube. Muitos jogadores de futebol têm carinho por seus ex-clubes, mesmo que tenham passado pouco tempo lá, e muitos fãs ainda podem ter simpatia por jogadores que não jogam mais por eles. Na 10ª posição, temos uma demonstração de gols que não foram comemorados contra sua antiga equipe. Aqui podemos citar o caso de Goretzka, onde ele acabou não comemorando um gol contra o Schalke, onde passou mais de 5 temporadas, e Danny Ings, que jogou apenas 14 partidas pelo Liverpool, mas decidiu prestar homenagem aos fãs. Mas a celebração mais memorável foi a de Ivan Rakitic. Antes da partida, o croata afirmou que não comemoraria um gol contra o Barcelona. Não vou comemorar se marcar. Vivenciei muitos momentos maravilhosos em Barcelona. Minha filha nasceu lá. Tenho muitos amigos na cidade. Sou amado pelos torcedores locais e isso é mútuo. E Ivan cumpriu sua palavra. No final da Copa del Rey, ele marcou o gol mais importante, agravando a situação do Barcelona no jogo de volta. Mas durante a celebração, ele abaixou simbolicamente as mãos e a cabeça. Esse foi o gol crucial para a equipe. Toda a equipe correu em sua direção aplaudindo, mas Rakitic permaneceu inflexível e até o final confirmou seu respeito pelo ex-clube. O fair play é o código mais importante graças ao qual no esporte sempre há espaço para nobreza e justiça. Embora nos dias de hoje, os jogadores se esforcem cada vez menos para seguir essa regra, pois de qualquer forma, há o VAR que muitos acreditam que resolverá tudo. Mas nem todos os jogadores seguem essa posição. Um deles é Andrea Belotti. O atacante de 27 anos realizou uma ação digna em um jogo contra a Atalanta, quando sua equipe já estava perdendo por 3-0. Aos 21 minutos, Belotti caiu nas proximidades da área da Atalanta. O árbitro apitou a falta, marcou uma falta perigosa para o Torino e mostrou o cartão amarelo para Romero. Parecia ser uma falta perigosa e um defensor adversário penalizado, mas então a honestidade interveio. O capitão do Torino mostrou ao árbitro que estava no chão não por contato com o oponente, mas porque tropeçou. Como resultado, o cartão amarelo foi anulado e Andrea simplesmente devolveu a bola para a Atalanta. 10 minutos depois, ele marcou um gol, e no final do primeiro tempo, o Torino reduziu a desvantagem para o mínimo, e aos 85 minutos, os turineses evitaram a derrota empatando em 3-3. Isso é futebol. Qualquer coisa pode acontecer aqui. Essa expressão muitas vezes pode ser ouvida antes de jogos em que parece que tudo já está decidido. Jogadores e treinadores a utilizam para manter a decência, não humilhar o oponente e preservar a motivação. E um desses jogos foi disputado na segunda rodada da Copa da Alemanha. O experiente Bayern jogou com sua equipe principal contra um time da segunda divisão alemã, o Holstein. Parecia que o desfecho já estava decidido. Desde os primeiros minutos, os muniquenses começaram a justificar seu papel de favoritos. Aos 14 minutos, Serge Gnabry abriu o placar, mas ainda antes do intervalo, Holstein conseguiu igualar o placar de forma bastante inesperada. No início do segundo tempo, Leroy Sané com um chute de falta colocou o Bayern à frente. Todos já estavam certos de que o Bayern levaria o jogo para uma vitória convincente, mas o relógio já marcava 95 minutos, e o placar permanecia 2-1. Aos 5 minutos do acréscimo, Kiel organizou um tumulto na área adversária, e isso resultou em sucesso. O zagueiro central se transformou em atacante e colocou a bola com sucesso no gol de Neuer, após um cruzamento. Na prorrogação, as equipes também não conseguiram determinar um vencedor. E a vaga na próxima fase do torneio foi decidida em uma série de pênaltis após o jogo, na qual a equipe da segunda divisão conseguiu converter todos os seus chutes. O futebol é um esporte de contato, e às vezes não é possível evitá-lo sem lesões, mas se algumas delas se curam imediatamente após o jogador deixar o campo, outras podem afastar os jogadores por meses, ou até mesmo anos. Nestes casos, o apoio moral dos companheiros de equipe e dos torcedores é crucial. Já vimos muitos desses casos nesses anos. Por exemplo, durante a celebração de um gol, o ex-jogador do Liverpool, Wijnaldum, encostou a mão no queixo e representou uma espécie de barba, uma maneira usual de comemorar gols feita por Van Dijk. Acontece que o companheiro de Wijnaldum estava se recuperando de uma lesão grave naquele tempo, e o gesto mais tocante foi o apoio do atacante português, Cristiano Ronaldo.
O atacante se dirigiu à jovem estrela do Barcelona Ansu Fati, que enfrentava sérios problemas de saúde. O jogador de futebol de 18 anos rompeu o menisco em novembro de 2020. 2 cirurgias não ajudaram Fati, e era necessária uma terceira, o que o fez perder o restante da temporada. Ronaldo repostou um vídeo de Fati em seus stories, no qual o jogador do Barcelona realizava um exercício de recuperação. O ex-jogador do Real Madrid escreveu: "Vai em frente, Ansu. Logo você estará de volta. Não pare." O Ramadã é um mês de purificação espiritual e moral. Durante 30 dias, os crentes só podem comer e beber antes do nascer do sol e depois do pôr do sol. Imagine a carga que isso representa para os jogadores profissionais de futebol, pois além dos treinos exaustivos, eles têm que jogar partidas. Na temporada 2021, as associações de futebol permitiram intervalos para os jogadores que observam o Ramadã poderem fazer uma refeição. Isso ocorreu pela primeira vez durante um jogo do Campeonato Turco. Coincidentemente, houve uma pausa no jogo devido a uma lesão de um dos jogadores, e ao mesmo tempo soou o chamado para a oração da noite. Durante esse momento, os jogadores muçulmanos que estavam jejuando puderam quebrar o jejum. Os jogadores do Ankara não perderam a oportunidade e fizeram um lanche diretamente no campo. 4 jogadores de joelhos comiam tâmaras e bananas, enquanto um jogador simplesmente bebia água. Isso também aconteceu em um jogo da Premier League. O jogo da 34ª rodada entre Leicester e Southampton foi interrompido para o defensor Wesley Fofana. Os fãs perceberam que o jogador muçulmano que estava jejuando durante o Ramadã precisava comer, e permitiram que ele fizesse uma pausa para comer uma banana e beber uma bebida energética. Não é comum no futebol ver um jogador comum abrir mão de uma cobrança de pênalti em favor de seu companheiro, mas moralmente isso é importante para os jogadores, e às vezes até um gol marcado de pênalti pode motivar significativamente o jogador. No tempo adicional do segundo tempo, Messi teve a chance de completar um hat-trick se decidisse cobrar o pênalti sozinho, mas Léo agiu como um verdadeiro capitão e cedeu a cobrança para Griezmann, que teve um desempenho bastante sólido no jogo, mas não conseguiu marcar um gol em jogo. Após a conversão da penalidade, o francês foi diretamente até Messi e agradeceu ao seu parceiro. Bruno Fernandes fez o mesmo. Tendo marcado 2 gols, o português abriu mão do direito de bater o pênalti a favor de seu companheiro de clube Marcus Rashford. Após o jogo, Fernandes afirmou que na partida anterior, prometeu ao inglês as próximas cobranças de pênalti e cumpriu sua promessa. Na final da edição 19/20 da Liga dos Campeões, o Bayern venceu o PSG por um placar mínimo de 1-0. Após o jogo, Neymar não conseguiu conter as lágrimas, pois estava muito perto da taça. Enquanto todos os jogadores do Bayern corriam para celebrar a vitória, o defensor bávaro Alaba foi até o brasileiro. Por alguns minutos, Alaba consolou Neymar, que estava chorando. Mesmo enquanto os jogadores do Bayern se abraçavam, ele ainda falava algo para Neymar. Na próxima temporada, os alemães foram eliminados da Liga dos Campeões pelos franceses. Foi então que Neymar decidiu responder ao Bayern da mesma forma. Após o apito final, o brasileiro começou a consolar e acalmar o jogador do Bayern, mostrando que ele se lembrava de tudo. Após a derrota do Tottenham na final da Copa da Liga de 2021, os jogadores do Manchester City e o Ilkay Gundogan e Phil Foden consolaram o desanimado Son. Esses gestos no futebol profissional não são raros. A esperada rivalidade entre 2 lendários jogadores, Messi e Ronaldo, ocorreu mais de 2 anos depois, quando o sorteio os colocou na mesma chave com Barcelona e Juventus. A bomba de informações explodiu. Messi e Ronaldo se enfrentariam novamente, mas a épica batalha não se concretizou no jogo da primeira rodada em Turim, já que Cristiano Ronaldo ficou fora devido ao coronavírus. Mas ambos os jogadores estavam em campo no último jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões. Antes do início da partida, Messi e Ronaldo se abraçaram como velhos amigos, algo difícil de imaginar nos tempos em que eram rivais em clássicos. Esse belo momento rapidamente ganhou destaque em todos os tabloides. Participamos de diversas cerimônias de premiação por 12 a 13 anos e eu nunca vi nele um adversário. Tudo isso é alimentado pela mídia. Sempre nos demos muito bem e se você perguntar a Léo, ele dirá a mesma coisa, disse Cristiano Ronaldo após o jogo. Não é incomum ver jogadores dedicando seus gols a alguém. Após marcar um gol, os jogadores do Tottenham, Heung-min Son e Gareth Bale, mostraram a letra W para a câmera. Descobriu-se que era uma mensagem para um garoto coreano. No verão de 2018, Son se encontrou com Lee Sang-woo, um garoto que lutava contra a leucemia aguda, uma doença sanguínea grave. No final da conversa, o garoto pediu que Son comemorasse um gol de alguma forma, mostrando a letra W, em homenagem à Fundação de Caridade, e ele, junto com Bale,
realizaram a celebração que Lee Sang-hoo pediu. Mbappé dedicou seu gol a Lucas, um jovem torcedor parisiense de 8 anos que estava passando por tratamento contra o câncer na época. Mbappé mostrou para a câmera a camisa que estava usando por baixo do uniforme de jogo onde estava escrito: "Coragem, Lucas. Estou com você." No jogo contra o Crystal Palace, Sadio Mané celebrou seu gol de maneira especial. Desta vez ele repetiu o gesto de um torcedor único. O garoto com síndrome de Down, chamado Lee Swan. Celebrando o gol, Alexander Sobolev tirou a camisa do jogo revelando uma camiseta com uma foto de sua mãe que havia falecido alguns dias antes. Em seguida, o atacante afundou o rosto na camisa e começou a chorar. Mais tarde, ele apontou para o céu. Diego Maradona, um dos maiores jogadores na história do futebol, faleceu aos 60 anos. A notícia chocou toda a sociedade. Todos sabiam qual estilo de vida Diego levava, mas ninguém poderia imaginar que a morte chegaria tão rapidamente. Na Argentina, imediatamente foi declarado luto nacional. Dezenas de cidades argentinas viram 1 milhão de torcedores saírem às ruas em manifestações espontâneas em memória de Maradona. Todos os jogos de futebol próximos começaram com 1 minuto de silêncio em homenagem a Diego. Alguns até saíram com camisas em homenagem ao argentino. Em Nápoles, o estádio foi renomeado em homenagem a Maradona. Lorenzo Insigne, após marcar um gol, pegou a camisa com o sobrenome de Diego e a beijou. Uma semana depois, o ex-capitão do Napoli continuou a prestar homenagem à lenda. Ele fez uma tatuagem na perna com o retrato do argentino. O atacante argentino Lionel Messi também prestou homenagem ao falecido Maradona. No jogo contra o Osasuna, ele comemorou seu gol com a camisa do clube New Old Boys, clube onde Maradona jogou nos anos de 1993 e 94, e Messi é um produto da academia desse clube. Pêsames pela morte de Maradona foram expressos por muitos ex-jogadores e treinadores, incluindo Pelé, Romário, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Pep Guardiola, Zinedine Zidane, Jürgen Klopp, Stanislav Cherchesov, e também representantes de outros esportes como Mike Tyson, Magic Johnson, Khabib Nurmagomedov. O grande jogador teve uma carreira impressionante e se tornou um verdadeiro ícone do futebol. Graças aos esforços de Maradona, a seleção argentina entrou para a lista das melhores equipes nacionais do planeta. E seu gol contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 86 permanecerá como o gol do século. Antes do apito inicial, peço um golaço de vocês. Deixem aquele like. Inscrevam-se no canal para fazer parte da nossa torcida e ativem o sininho para não perderem nenhum lance de tirar o fôlego. Vamos formar juntos o time mais forte do YouTube.